Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Quando olhamos para o oceano, vemos duas verdades contraditórias. De um lado, a calma absoluta, a superfície espelhada, o azul infinito que convida à paz. Do outro, a fúria incontrolável, as ondas que destroem navios, a tempestade que engole cidades inteiras. E entre esses dois extremos, vive o maior desafio de todo ser humano: como governar a tempestade que existe dentro de nós. Os antigos gregos conheciam essa luta intimamente e criaram um deus para representá-la: Poseidon, o senhor dos mares, o agitador da terra, o portador do tridente. Mas Poseidon não é apenas o deus das águas. Ele é o deus das emoções descontroladas, da raiva que explode sem aviso, da inveja que corrói por dentro, do orgulho ferido que destrói tudo ao redor. Poseidon é o retrato de algo que todos nós conhecemos, o momento em que perdemos o controle. Hoje, nós não causamos tsunamis quando ficamos furiosos, não rachamos a terra quando nos sentimos traídos, não afundamos navios quando alguém nos desrespeita, mas fazemos algo igualmente destrutivo: explodimos com quem amamos, destruímos relacionamentos em segundos de fúria. Tomamos decisões que arruinam anos de construção. Dizemos palavras que nunca podem ser retiradas. Agimos por impulso e pagamos o preço por anos. Deixamos a emoção governar onde a razão deveria reinar. Esses são os terremotos modernos. E Poseidon conhece cada um deles profundamente. Os filósofos estoicos compreendiam que as emoções são como o mar, naturais, poderosas e potencialmente destrutivas, mas também compreendiam algo mais importante: que podemos aprender a navegá-las, não suprimi-las, não negá-las, não fingir que não existem, mas entendê-las, respeitá-las e governá-las. E essa é a jornada de Poseidon. Poseidon não é o deus da destruição. Ele é o deus da força que aprende a se conter. Sua história não é sobre eliminar a tempestade. É sobre transformar a fúria em poder disciplinado. É sobre descobrir que a verdadeira força não está em explodir, mas em escolher não explodir quando você poderia. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do oceano mitológico, não para nos afogarmos, mas para aprendermos a nadar. Porque cada mito contém um mapa, e este mapa revela como transformar a tempestade em clareza, o caos em propósito, a emoção em sabedoria. Inspire fundo, sinta a maré e prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar nas águas onde poucos mantêm a calma, mas onde todos precisam aprender a navegar. Antes de ser o senhor dos mares, antes de empunhar o tridente, antes de governar os oceanos, antes de se tornar o deus mais temperamental do Olimpo, Poseidon foi apenas uma criança devorada pela escuridão. E como toda grande história de transformação, a dele começa no mesmo lugar que a de seus irmãos, nas entranhas de Cronos. O ciclo que se repete: Poseidon foi o segundo filho engolido por Cronos, depois de Hades, antes de Zeus. E enquanto Hades aprendeu a aceitar a escuridão, Poseidon aprendeu algo diferente: a odiar o aprisionamento. Imagine passar anos preso, sem espaço, sem liberdade, sem movimento. Para alguém que um dia governaria os oceanos infinitos, a prisão era uma tortura que moldava algo profundo dentro dele, uma necessidade desesperada de nunca mais ser contido. E aqui está a primeira semente de sua natureza. Poseidon não tinha medo da escuridão como Hades. Ele tinha ódio do confinamento, e esse ódio se tornaria tanto sua força quanto sua fraqueza. A reflexão estoica surge aqui. A emoção não escolhida na infância pode se tornar o padrão destrutivo da vida adulta. Poseidon carregaria essa marca para sempre. A libertação, quando a tempestade desperta, quando Zeus deu a poção a Cronos e os irmãos foram libertados,
Hades emergiu em silêncio. Zeus emergiu com clareza, mas Poseidon emergiu com fúria. Ele não queria apenas liberdade, ele queria vingança. Não queria apenas viver, ele queria nunca mais sentir aquela impotência. E foi essa raiva que o tornou um dos guerreiros mais temíveis da titanomaquia. Mas também foi essa raiva que começou a revelar seu maior problema. Ele não sabia quando parar. Outro ponto estoico: a emoção que te liberta pode também te aprisionar se você não aprender a governá-la. A titanomaquia, o guerreiro furioso. Durante os 10 anos de guerra, enquanto Zeus liderava com estratégia e Hades operava nas sombras, Poseidon lutava com brutalidade pura. Ele não calculava, ele atacava, ele não planejava, ele destruía. Quando os cíclopes lhe entregaram o tridente, uma arma forjada nas profundezas da terra, capaz de controlar água, terra e tempestades, Poseidon a empunhou não como ferramenta de equilíbrio, mas como instrumento de devastação. Cada golpe do tridente no chão causava terremotos. Cada movimento nas águas criava ondas gigantes que engoliam exércitos de titãs. Poseidon era efetivo, letal, implacável, mas também era incontrolável. E Zeus percebia isso, Hades percebia isso, mas Poseidon ainda não. A lição estoica aparece. A força sem disciplina não é poder, é apenas violência esperando o momento de se voltar contra você. A divisão do cosmos, o reino que ele não queria quando a guerra terminou, chegou o momento de dividir o universo. 3 irmãos, 3 reinos. Zeus ficou com o céu, o reino visível, glorioso, onde todos olham. Hades ficou com o submundo e aceitou sem contestar. E Poseidon ficou com os mares. Mas aqui está o detalhe que poucos notam. Poseidon não ficou satisfeito. Ele olhou para o céu de Zeus, brilhante, central, adorado. Olhou para seu próprio reino, vasto, profundo, mas invisível. E algo começou a ferver dentro dele. Inveja. Poseidon tinha um reino imenso. Tinha poder extraordinário. Tinha domínio sobre 70% do planeta, mas não tinha o reconhecimento que Zeus tinha. E essa ferida nunca cicatrizou completamente. A reflexão estoica é poderosa. A inveja nasce quando medimos nosso valor pelo brilho alheio. Poseidon tinha tudo, mas se sentia inferior. Isso o tornava perigoso. O Senhor dos Mares, poder sem propósito. Poseidon desceu aos oceanos e começou a governar. Mas ao contrário de Hades, que criou ordem no submundo, ou Zeus, que estabeleceu leis no Olimpo, Poseidon governava com humor. Quando estava calmo, os mares eram pacíficos. Os pescadores voltavam com redes cheias. Os navegadores cruzavam sem medo. Mas quando estava furioso, tempestades surgiam do nada. Navios afundavam sem razão. Cidades costeiras eram engolidas por ondas. E tudo isso, por quê? Porque alguém o desrespeitou. Porque não recebeu o sacrifício esperado. Porque se sentiu esquecido. Poseidon era poderoso, mas seu poder era reativo, não proativo. Ele não governava os mares. Ele descontava neles. E aqui surge uma das maiores lições estoicas deste vídeo. Quando você não governa suas emoções governam tudo, inclusive aqueles que não têm nada a ver com sua dor. As rivalidades. Quando o ego se torna guerra. A história de Poseidon é repleta de conflitos. Não porque ele era mau, mas porque ele não sabia perder. A disputa por Atenas. Poseidon e Atena competiram para ser o patrono da cidade. Poseidon ofereceu uma fonte de água salgada, símbolo de poder, mas inútil para beber. Atena ofereceu uma oliveira, símbolo de sabedoria e sustento. Os atenienses escolheram Atena e Poseidon não aceitou. Ele inundou a planície ática, castigou a cidade com secas, alimentou ressentimento por gerações.
Tudo porque seu ego não suportou a rejeição. O conflito com Odisseu. Quando Odisseu cegou o ciclope Polifemo, filho de Poseidon, o deus ficou furioso e, em vez de punir apenas Odisseu, Poseidon torturou o herói por 10 anos. Tempestades, naufrágios, perdas, sofrimento, não porque era justo, mas porque Poseidon não conseguia deixar para lá. A lição estoica aqui é clara. A vingança prolongada não machuca apenas o inimigo, ela te aprisiona no passado. O momento da quebra, quando a tempestade se volta contra si mesma. Mas houve um momento decisivo na vida de Poseidon. Um momento em que ele finalmente viu o custo de sua própria fúria. A história de Nereides. Nereides era um jovem deus marinho belo e gentil que Poseidon amava profundamente, em algumas versões como companheiro, em outras como amigo. Mas Nereides foi transformado em uma concha por Afrodite, em uma disputa entre deuses. E Poseidon não pôde salvá-lo. Toda a sua fúria, todo o seu poder, todo o seu tridente não puderam mudar aquilo. E pela primeira vez, Poseidon sentiu algo que nunca havia sentido: impotência. A mesma impotência que sentira nas entranhas de Cronos. Mas agora com uma diferença. Ele percebeu que a raiva não resolveria nada, poderia afundar 1000 navios, poderia rachar 100 cidades, mas não traria Nereides de volta. E aqui começa a verdadeira transformação. O sofrimento que não pode ser resolvido pela força é o que finalmente nos ensina a sabedoria. A aceitação do oceano, aprendendo com as marés. Após essa perda, algo mudou em Poseidon. Ele começou a observar o próprio reino e percebeu algo que sempre esteve ali, mas que nunca havia realmente visto. O oceano não era apenas tempestade. O oceano era também calmaria. As marés subiam e desciam. As ondas quebravam e recuavam. A tempestade vinha e passava. O oceano era o equilíbrio perfeito entre força e paciência, e Poseidon finalmente compreendeu. Ele não precisava ser sempre a tempestade. Ele podia ser a profundidade calma. A lição estoica surge com clareza. A natureza te ensina o que você precisa aprender, se você parar de lutar contra ela e começar a observá-la. O tridente ressignificado, de arma a símbolo. Poseidon olhou para o tridente em suas mãos. Antes, era uma arma de destruição. Agora, podia ser um instrumento de equilíbrio. As 3 pontas representavam 3 escolhas. 1. A ponta da força, quando é necessário agir. 2. A ponta da contenção, quando é necessário parar. 3. A ponta da sabedoria. Saber qual das duas usar. Poseidon percebeu que ter poder não significa usá-lo sempre, que sentir raiva não significa agir pela raiva, que ser forte não significa ser incontrolável, e começou a governar os mares de forma diferente. Ainda havia tempestades, mas com propósito. Ainda havia poder, mas com discernimento. Ainda havia força, mas com responsabilidade. O verdadeiro domínio não é sobre os outros, é sobre si mesmo. Poseidon e Anfitrite. O amor que acalma. Mais tarde, Poseidon conheceu Anfitrite, uma nereida que inicialmente o rejeitou. Em vez de forçar, em vez de inundar, em vez de punir, Poseidon esperou. Ele enviou golfinhos para convencê-la, símbolo de gentileza, não força, e eventualmente ela escolheu ficar, não por medo, mas por amor. E Anfitrite se tornou a rainha dos mares ao lado dele. Ela representava o que Poseidon estava aprendendo, que a verdadeira força não conquista, ela atrai, que o verdadeiro poder não exige, ele convida, que a verdadeira autoridade não ameaça, ela inspira. A lição estoica: o amor verdadeiro e maduro só pode existir onde há autocontrole. O legado de Poseidon. O deus que aprendeu Poseidon,
nunca deixou de ser poderoso, nunca deixou de ser intenso, nunca deixou de sentir profundamente, mas aprendeu algo essencial. Sentir não é o mesmo que agir. Poder não é o mesmo que destruição. Força não é o mesmo que violência. Ele continuou sendo o senhor dos mares, mas agora governava não como um tirano emocional, mas como um rei consciente. E os mares refletiram essa mudança. Ainda havia tempestades, mas elas tinham ritmo. Ainda havia ondas, mas elas seguiam ciclos. Ainda havia poder, mas ele estava em equilíbrio com a calma. A maturidade não é eliminar a emoção, é aprender a dançar com ela. As virtudes estoicas de Poseidon 1. Temperança. A virtude de quem contém a força. Temperança não é fraqueza, não é reprimir, não é negar, não é sufocar. Temperança é ter a capacidade de destruir e escolher não destruir. É sentir a raiva subir como uma onda gigante e decidir conscientemente, não agora, não assim. Poseidon tinha o poder de rachar continentes, mas aprendeu que o verdadeiro poder está em saber quando não usar o poder. Temperança é o músculo emocional que se fortalece com prática. Sentir raiva e respirar antes de falar, sentir frustração e esperar antes de agir, sentir inveja e reconhecer sem atacar. Os estoicos diziam: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha. Poseidon aprendeu a habitar esse espaço. Aplicação prática. Quando a raiva vier, e ela virá, pergunte-se: se eu agir agora pela emoção, vou me arrepender depois? Se a resposta for sim, respire, espere. Contenha, não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para se conter. 2. Paciência. A virtude das marés. O oceano ensina algo que a sociedade moderna esqueceu. Nem tudo precisa ser imediato. As marés não se apressam. Elas seguem seu ritmo natural. A onda não força a entrada na praia. Ela chega no tempo certo. Poseidon aprendeu com seu próprio reino que a pressa é inimiga da profundidade, que a ansiedade é inimiga da clareza, que a impaciência é inimiga da realização verdadeira. Ele aprendeu a esperar, esperar pela maré certa, pelo momento certo, pela ação certa, não por passividade, mas por sabedoria estratégica. Os estoicos praticavam algo chamado ação apropriada no tempo apropriado. Não agir cedo demais, não agir tarde demais, mas agir no momento exato. A natureza não tem pressa, mas tudo se realiza. Lao Tzu, Eco estoico. Aplicação prática. Quando sentir urgência de agir imediatamente, pergunte: isso precisa ser resolvido agora ou minha ansiedade está me apressando? Se for ansiedade, espere, observe, deixe a água assentar. A clareza virá, mas só para quem tem paciência de esperar por ela. 3. Poder disciplinado. A virtude de quem sabe quando usar a força. Poseidon era imensamente poderoso, mas poder sem disciplina é apenas violência esperando acontecer. Poder disciplinado é diferente. É saber que você pode, mas escolher se deve. É ter a força de 1000 oceanos e usá-la com a precisão de um bisturi. É ser capaz de destruir, mas escolher construir. Poseidon aprendeu que nem toda batalha merece ser lutada, nem toda ofensa merece resposta, nem todo desrespeito merece vingança, e que às vezes não agir é a ação mais poderosa. Os estoicos praticavam o autodomínio como forma suprema de poder. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Poseidon percebeu que governar o oceano era fácil. Governar a si mesmo era o verdadeiro desafio. Aplicação prática. Antes de usar sua força, verbal, emocional, física, pergunte:
Isso resolve o problema ou apenas descarrega minha emoção? Se for apenas descarga, contenha. Use sua força apenas quando ela serve a um propósito maior que seu ego. 4. Resiliência, a virtude de quem sempre retorna à calma. O oceano pode estar em tempestade por horas, dias, semanas, mas, eventualmente, sempre retorna à calma. Essa é a resiliência natural do mar. E Poseidon aprendeu a incorporar isso. Não importa o quão intenso seja o momento, você sempre pode retornar ao centro. Resiliência não é nunca cair. Resiliência é sempre se levantar. Não é nunca sentir. Resiliência é sempre voltar à clareza depois de sentir. Poseidon teve raiva, teve inveja, teve perda, mas aprendeu que nenhuma emoção é permanente. A tempestade passa, a maré muda, a calmaria retorna, se você permitir. Os estoicos praticavam algo chamado retorno ao equilíbrio. Depois de qualquer evento emocional intenso, eles conscientemente se reconectavam com a respiração, a razão, a perspectiva, o presente, e assim retornavam à calma interna, não porque nada os afetava, mas porque escolhiam não permanecer no caos. Aplicação prática. Após qualquer explosão emocional, raiva, tristeza, ansiedade, pratique o retorno. Respire fundo, sinta os pés no chão, olhe ao redor e pergunte: o que é real agora? O que posso controlar agora? A tempestade vai passar, mas só se você permitir que ela passe. Não se agarre à onda, deixe-a ir. As 4 virtudes unidas, o oceano equilibrado. Quando unimos as 4 virtudes de Poseidon: temperança, contém a força quando necessário, paciência, espera o momento certo, poder disciplinado, usa força com sabedoria, resiliência, sempre retorna à calma. Vemos não apenas o Senhor dos Mares, mas o retrato de alguém que aprendeu a governar a tempestade interior. Poseidon não nasceu equilibrado. Ele era caótico, reativo, destrutivo, mas ele aprendeu. E se um Deus, com todo o seu poder e orgulho, pode aprender, você também pode. O que resta depois da tempestade, no fim de toda onda, resta sempre a espuma na areia, e no fim de toda raiva, resta sempre uma escolha. Você vai deixar que ela te defina, ou vai aprender com ela. Poseidon escolheu aprender, e se tornou não o Deus que controlava o mar, mas o Deus que aprendeu a se controlar. Poseidon não é o Deus da fúria. Ele é o Deus do autocontrole conquistado. Ele nos ensina que sentir raiva é humano. Ser governado por ela é escolha. Ter poder não te obriga a usá-lo. A força verdadeira não grita. Ela escolhe o silêncio quando necessário. Você pode ser intenso sem ser destrutivo. Poseidon nos mostra que não há vergonha em sentir profundamente. A vergonha está em agir inconscientemente. E o sussurro dele ecoa em cada um de nós que já explodiu e se arrependeu. Disse algo que não podia ser retirado. Destruiu algo que levou anos para construir. Sentiu inveja de quem tem o que você não tem. Agiu pela emoção e pagou o preço. Poseidon diz: você não é suas emoções, você é quem escolhe o que fazer com elas. E você? Qual parte de Poseidon vive em você? Talvez você tenha um temperamento forte, talvez você sinta tudo muito intensamente. Talvez você já tenha causado tempestades que não pretendia, mas isso não te define. O que te define é o que você faz depois. E isso é estoicismo puro. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. A tempestade não está lá fora. Ela está dentro de você. E quando você para de lutar contra ela, quando você para de ter medo dela, quando você finalmente aprende a navegar nela, ela deixa de ser destruição e se torna poder. E assim termina esta jornada, mas começa a sua. Poseidon nos mostra que a grandeza não está em nunca sentir, está em sentir e escolher sabiamente,
Que você carregue esta verdade consigo. O verdadeiro poder não está na tempestade, está em saber quando deixá-la passar. E que em momentos de fúria, você se lembre, Poseidon não eliminou a tempestade. Ele aprendeu a governá-la, e você também pode. Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica.